Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. O Evangelho de hoje nos apresenta a chamada parábola dos agricultores assassinos. Esses agricultores, movidos pela ganância e malícia, matam o filho do dono da vinha, o herdeiro, uma imagem ou figura de Cristo Jesus. A propósito desse texto do Evangelho de Marcos, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Primeiramente, a parábola é bastante clara. É fácil ver quem é quem. O dono é Deus, a vinha é Israel, os lavradores são os líderes do povo judeu e os servos enviados são os profetas. Finalmente, o filho assassinado é, obviamente, Cristo Jesus. Em decorrência dessa maldade e ganância, a vinha é tomada do povo de Israel e dada, como diz o texto, a outro povo para produzir seus frutos, isto é, aos gentios ou pagãos, o que significa a abertura do reino de Deus a todos os povos, a todas as nações. Em suma, a parábola é um resumo completo da história da salvação. A partir da história do que Deus fez com a humanidade, desde a aliança de Deus com Israel, com o envio de profetas, até o nascimento da Igreja como o novo povo de Deus, com Cristo em seu fundamento e raiz. Ele é a videira e nós somos os ramos. Pensemos por um momento que essa história de salvação se repete em nossa vida. Deus também nos deu uma vinha, uma vida, e enviou profetas, testemunhas de sua presença. Por isso, pense por um momento em quem são essas testemunhas que Deus colocou perto de ti. Em segundo lugar, dissemos que a vinha, na parábola, é Israel. A imagem da vinha tem um forte fundamento bíblico. No Antigo Testamento, a vinha de Deus é claramente Israel, e o profeta Isaías explica isso em seu 5º capítulo. Isaías fala do amor terno e livre de Deus por seu povo, que, no entanto, responde com uma colheita ruim, uma colheita de frutos ruins. Talvez isso seja muito semelhante à nossa própria atitude, à nossa própria vida. Perguntas-te: também já sentiste isso, o amor livre de Deus? E que fruto estás dando a Deus com a tua vinha,
com a tua vida? Em terceiro lugar, o texto de hoje cita o Salmo 118. A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Aquele filho da parábola, que, segundo o texto, foi preso, tirado da vinha, referindo-se à morte de Jesus no Gólgota, fora da cidade de Jerusalém, e morto, algo que se cumpriu na crucifixão de Jesus, tornou-se, no entanto, a pedra mais importante, a angular, graças à qual todo o edifício, a igreja, o novo povo de Deus, se mantém de pé. Cristo é o fundamento, a chave de tudo o que Deus fez pela humanidade. Ele é o Messias esperado, o Salvador. A primeira carta de Pedro afirma isso de forma muito bonita, que Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e é preciosa para Ele. E que cada um de nós, como pedra viva, também entra na construção dessa casa espiritual. Pergunte a ti mesmo: tens Cristo como a pedra angular, a chave e o centro da tua vida? Como tu, como pedra viva, podes ajudar esse edifício espiritual do povo de Deus a crescer? Que este Evangelho te conduza a abraçar o dom da vida, trabalhando com humildade e a serviço de Deus e dos teus irmãos e irmãs, produzindo frutos de fé, esperança e caridade. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.